Olá, comunidade da educação física. Que bom que vocês estão aqui novamente conosco. Mais um dia, terceiro dia do nosso evento, e continuamos com essa programação fantástica que vocês vêm acompanhando. Bom, e assim a gente continua o nosso evento para a nossa segunda palestra de hoje. Dessa vez são 8h20, né? Acredito que o palestrante já esteja aí, aposto. Eu vou começar a falar do currículo dele. O Emanuel já me sinalizou que sim, ele está a posto. E dessa forma a gente começa 10 minutinhos antes da palestra dele, mas vale a pena até o comentário de que eu tenho ficado bobo de ver como a gente tem cumprido o horário, né? A gente está conseguindo cumprir muito perfeitamente o horário para uma coisa que é virtual, pode acontecer um imprevisto, como aconteceu agora com o professor Ângelo, muita coisa pode acontecer que rompe a ideia do físico do presencial, né? E dessa forma, eu acho que estamos de parabéns, Emanuel. Parabéns para você também por toda a sua dedicação aí para com o nosso evento. Para quem não conhece o professor Emanuel, ele trabalha no judô, né? Na equipe Judô Fragoso. Aliás, Vinícius, um forte abraço meu. Vinícius é um amigo desde a minha infância, trabalha em Campo Grande com o judô, criou a equipe Judô Fragoso, que muitos conhecem há décadas. Tem a Copa Fragoso, também conhecidíssima a nível nacional, e é uma pessoa que batalha para fazer um trabalho super sério. Vale a pena conhecer a equipe Fragoso. Bom, dito isso, quero começar a narrar aqui o currículo do nosso próximo convidado. Professor Miguel Bartolini. Ele é professor da Universidade Federal do Acre. Opa, mais um estado novo a vir nos visitar, hein? Olha que interessante. Conforme eu tinha prometido a vocês, um congresso a nível nacional. Ele é licenciado em Educação Física, tem a licenciatura plena, mestre em Bioquímica, com temas voltados para... Bom, isso daí ele vai explicar para vocês. É doutor em Imunologia e Parasitologia, coordena o programa de pós-graduação em Ciência da Saúde na Amazônia Ocidental e vem com um tema interessantíssimo para a noite de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão ficar perplexos, acompanhando o tempo todo, sem nem piscar. Professor Miguel, seja bem-vindo. A casa é sua. Muito obrigado, Caio. Obrigado. Parabéns aí pelo palestrante, professor Ângelo, né? Pena que ele caiu antes do previsto, mas é isso, né? Acontece, né? A gente, infelizmente, não tem como, né? Bateria sem carregador, isso já aconteceu, mas ao vivo, assim, que a gente depende desse meio, não tem como, né? Aí é complicado mesmo, mas parabéns mesmo, gostei muito da palestra dele. E obrigado pelo convite, Caio, estar aqui com você e poder proferir essa palestra hoje. Merecidamente, professor, o senhor merece. Por favor, fique à vontade para o seu tema. Emanuel. Ok, se puder colocar os slides. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Após a palestra do professor Ângelo, eu vou tentar esclarecer um pouco, né, esse tema aí, tão atual, e muitas pessoas até assustam quando vê, né, a prevenção e tratamento da depressão com exercícios físicos, links da desregulação do sistema imune e da vida quinurenina, né? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito. Provavelmente, grande parte de vocês não ouviram falar disso, mas ele está mais atual do que nunca, ainda mais nessa pandemia, né? O palestrante anterior falou sobre o momento que ele ficou 60 dias, né, sem poder sair de casa, por outro motivo, que bom que não foi por causa da Covid-19, né? Mas hoje, grande parte da população brasileira que pode ficar em casa está ficando em casa, especialmente grande parte da população idosa brasileira, outros grupos de risco, né? Pode passar, Emanuel, por favor. Então, eu vou tentar discorrer sobre o tema, mas antes de discorrer aí, falar sobre essa notícia que apareceu há algum tempo atrás, né? 2015, eu acho, 2019, tá aí, né? O tema, ele foi me despertado devido a problemas de depressão na minha família,
né? Provavelmente o pessoal que está assistindo, se vocês olharem um pouquinho para o lado, parentes de primeiro, às vezes segundo grau, amigos, né, vocês vão ter pessoas que estão e ficaram deprimidas, inclusive durante a pandemia, né? Teve até um relato, um artigo publicado em março de 2020 sobre depressão em Ruanda, né, onde veio aí o SARS-CoV-2, relatando devido à baixa capacidade das pessoas que elas tinham de fazer exercício, elas não estavam se movimentando, né? Estavam ficando em casa, né? Pode passar então, Emanuel. Explicar para vocês brevemente. Hoje eu estou no Acre, né, na Federal do Acre, mas toda a minha formação foi feita na Universidade Federal de Uberlândia, num currículo antigo da graduação, que nem existe mais, como o professor colocou, né, que é o licenciatura plena, que eram os dois juntos, né, bacharelado e licenciatura, e hoje eu atuo nessa área de saúde, mas também estou com um pé na educação, né, devido aí a algumas publicações que a gente tem feito com histórias em quadrinhos, né, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu não vou me estender muito, depois isso aqui vai ficar gravado, as pessoas vão poder verificar, e o Caio já me apresentou, né? Muito obrigado, Caio. Pode passar, Emanuel. Aqui são algumas iniciativas, né, desde 2015, e foram publicadas agora, em 2019. São 6 coletâneas de HQs, todas produzidas por alunos de graduação e ou mestrado, né, auxiliando, e tudo a partir de artigos científicos atuais da época, né? Porque tem HQ que foi produzido em 2015. A coletânea de cima foram a partir de artigos científicos de exercício físico, as benesses de exercício físico, atividade física, né? Que é o The Actives. E as coletâneas de baixo, que são 4 volumes hoje, cada uma em torno de 10 até 24 HQs, né? São sobre imunologia, né? Inclusive, algumas delas também têm HQs sobre atividade física e saúde. Pode passar, Emanuel. Aqui, quem quiser depois entrar em contato, né, no Instagram e etc., pode passar, Emanuel. Bom, vamos lá, né, pessoal? Se a gente olhar em 1921, você tinha, às vezes, um artigo publicado relacionando atividade física e depressão. E quando a gente começa, então, pode passar, Emanuel, quando a gente começa a olhar, né, isso é um vídeo, tá? A gente vai ver que, olha, 2.000 artigos publicados num ano só com essas palavras-chave, né? Então a gente vai ver que, sim, nos últimos anos, a partir de 2011, 10 por aí, aumentou estrondosamente a publicação nessa área, né? Agora, até 2 meses atrás, já tinha 1.230 artigos relacionados, né? Com essas palavras-chave, provavelmente tem um ou outro que não encaixa exatamente, mas mais de 26 mil artigos relacionando depressão e atividade física. Pode passar. Corpo são, mente sã, né? Será que isso é com certeza, né? O professor aí anterior citou isso, né? O corpo é indivisível, pessoal. E eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês na palestra de hoje essa relação bioquímica, imunológica e exercício físico e uma doença chamada depressão, né? Pode passar. Então, sabemos que quem faz exercícios, por diferentes motivos, regularmente, diminui os riscos de depressão, ou seu risco, né? Mas qual o porquê? A gente sabe quando a gente faz exercício físico, e foi muito bem relatado, né, pelo professor Ângelo, quem faz exercícios físicos, às vezes não faz sozinho. Tem gente que gosta de fazer sozinho, mas tem gente que gosta de fazer coletivamente. Às vezes não é só o exercício físico, né, que vai aí melhorar esse humor da pessoa, o corpo e a mente da pessoa, mas também esse conversar durante o exercício físico, dar um passe no basquete, né, receber uma bola de vôlei que você achou que você nunca ia poder pegar aquela bola, né? E assistir um time de futebol jogar e torcer por aquilo, então isso é interessante. E quando a gente torce, a gente está falando de exercícios físicos, né, atividade física, desculpa, quando a gente torce, tem gente que faz literalmente atividade física vigorosa durante o ato de torcer para um time de futebol, né? Pode passar.
Depressão, pessoal, o que lembra para vocês, né? Então, depressão é uma doença que ela basicamente ela está no modo de baixa, ela deixa você economizando bateria, né? Nosso corpo, se ele fosse uma bateria, a depressão é um estado que naquele momento ela está economizando energia. Mas por que economizando energia? Porque a depressão sempre vai vir, a doença, a depressão sempre vai vir logo após um estado crônico de grande gasto de energia, seja por causa de estresse psicológico, né? Por exemplo, pessoas perdendo o emprego agora, né, durante essa pandemia, ou perdendo parentes, não podendo velar, né? Seja por outros motivos, como, por exemplo, a pessoa que, por algum motivo ou outro, ela ganhou peso e aí está desequilibrando a energia do corpo dela e aí, por algum motivo, ela entrou nesse estado, né? Pode passar, Emanuel. Que inclusive é difícil de identificar, a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando a gente joga no Google a palavra depressão, olha o que aparece, pessoal. Aparece fotos, né, tristes. E geralmente a depressão, então, ela vem com um comportamento deprimido, né, que envolve não se movimentar. Pode passar. Depressão cresce no mundo inteiro e o Brasil tem se destacado nisso. Pode passar. 6%, pode ir passando tudo, viu? 6% da população mundial, né, espera-se que esteja em depressão. O Brasil é líder em ansiedade e depressão. E aí a gente vê que tem aumentado drasticamente isso, né? Passa mais uma vez. E a gente vai ver que, infelizmente, as mulheres estão sendo mais afetadas, né? Isso era antes da pandemia. Dados durante a pandemia, eu ainda não entrei em contato. Pode passar. Passa mais um. Então, aqui, pessoal, a gente tem. É difícil diagnosticar a depressão, né? A gente tem várias características para o médico poder diagnosticar a depressão. Então, o médico, para diagnosticar, ele vai ter que ter pelo menos 5 desses ocorrendo, pode passar 2 vezes, ocorrendo vamos dizer assim, simultaneamente, durante 2 semanas consecutivas, e pelo menos um desses que estão com a bolinha vermelha, né, o círculo vermelho, vai ter que estar presente. E aí eu queria chamar a atenção para a anedônia, a falta de sentir prazer nas coisas, né? O que a gente mais vê numa pessoa deprimida é a pessoa não sente prazer no que ela está vivendo. E quando a gente começa a entrar numa depressão, a depressão crônica, a gente vai ver durante a palestra que ela vai desencadear a morte, né? Biologicamente dizendo. Manuel, pode passar. Manuel, eu vou levantar o dedinho assim, aí você pode passar, tá? Acho que fica mais fácil. São várias hipóteses sobre a depressão. A das monoaminas, pode passar. Mudança no eixo hipotalâmico pituitário adrenal, por exemplo, alta produção de cortisol. Aqui a gente tem neuroplasticidade, neurogênese, e aí eu queria chamar a atenção da menor produção do Brain Derived Neurotrophic Factor, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e a gente vai ver uma relação isso sobre exercícios físicos. Mudanças cerebrais, estruturais e funcionais, menor massa hipocampal, eu vou citar isso para vocês também sobre exercícios físicos, e genes, né? Aí gêmeos univitelíneos foram avaliados e parentes de primeiro grau, né, dessas pessoas que têm a depressão ela pode ser por motivo bioquímico, né, genético mesmo, alguma erro na produção de alguma enzima, né, ligada à produção de serotonina, por exemplo, ou dos seus receptores, né? Pode passar. Não vou me estender muito aqui, mas fatores tais como inatividade física, dieta, obesidade e estresse crônico têm muita influência no processo de desencadear depressão. Mas o porquê que isso tem influência, né? Inflamação. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui a via
essa também é uma hipótese, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco de bioquímica ligada à inflamação, depressão, e por que que quando a gente faz exercício físico na dose certa, a gente pode tirar uma pessoa deprimida do estado de depressão. Não só exercício, né, pessoal? A gente viu ali em cima dieta, reduzir peso e também reduzir estresse. Sem dieta, atividade física e redução de estresse, eu acho muito difícil a gente conseguir sair dessa doença multifatorial, né? Bom, se a gente verificar esse slide, ele foi tirado de um artigo bem recente sobre depressão do The Lancet, né? E a gente vai ver ali em cima o receptor de 5-hidroxitriptamina, que é o receptor da serotonina, né? Está do lado esquerdo superior. E basicamente, aqui a gente vai ver também na parte de baixo, os medicamentos estão com corzinhas bem na quarta coluna da esquerda para a direita. Então tem vários medicamentos que os médicos usam para tentar tratar a depressão. Mas os medicamentos, assim como o próprio exercício físico, se na dose errada, né, tem efeitos colaterais, mas os medicamentos, mais ou menos, eles sempre têm efeitos colaterais. E eles vão tratar a consequência, eles não vão tratar a causa, né? O exercício físico, ele vai dar também uma brecha, né, uma janela de oportunidade, assim como os medicamentos dão, e, inclusive, já vou falar uma coisa para vocês: o exercício físico deveria vir junto com a prescrição de medicamentos, né? E não separado, e não tentar substituir medicamento. Eles vão conseguir dar essa janela de oportunidade para essa pessoa poder aí verificar qual que é o causador dessa depressão dela. Se infelizmente for um causador genético, aí ela vai ter que ter o melhor ambiente possível, dieta, estresse, exercício, o resto da vida dela. Né? É claro que a gente deve, não estou falando que a gente não deva se exercitar, tá, pessoal? Tem que se exercitar sim, tá? Pode passar. E o que me chamou a atenção nesse estudo, pessoal, foi o seguinte, eu queria dizer para vocês, né? Um estudo que é de uma revista The Lancet, foi publicado, tem um fator de impacto altíssimo, essa revista, eu acho que perto de 60 agora em 2020, e aqui ele traz o manejo do transtorno depressivo maior, que é o nome da depressão, né? O nome científico da depressão. Aqui a gente tem a parte genérica, que é psicossocial, e nós temos aqui terapias psicológicas, né? A farmacoterapia, que é muito utilizada hoje. Isso também é culpa das pessoas que querem as coisas bem fáceis, né? Às vezes elas não querem tratar a causa da depressão, às vezes a causa da depressão é algo que poderia ser resolvido, né? E ali tem até eletroconvulsiva. Pode passar. No entanto, me chamou a atenção, eu li esse paper inteiro, ele, hora nenhuma, ele fala sobre mudanças de estilo de vida, né? Hoje até tem um termo para isso, lifestyle medicine, né? Ele, hora nenhuma, fala de exercícios físicos, de dieta e etc., ligado a isso. Esse paper, a inflamação crônica e a etiologia da doença durante a vida da pessoa, o tempo de vida da pessoa, né? Ele é um paper da Nature Medicine e me chamou muita atenção porque esse paper, ele traz essa figura. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre essa figura. Essa figura ela tem 3 engrenagens. Da esquerda para a direita, a gente tem a engrenagem que movimenta. Então, essa engrenagem na esquerda, de todas, a gente tem aí infecções crônicas, né? Tem um barbeiro, parece um barbeiro que está aí. A inatividade física, obesidade, desbiose, a dieta, a isolação e estresse crônico, né? E a falta de sono e xenobióticos. Essa engrenagem, se ela não tiver regulada, tá? Principalmente a pessoa reduzir peso para um peso considerado normal, a pessoa aumentar gasto calórico, né? E a pessoa cuidar do estresse diário dela, principalmente, e é claro, a dieta, né? Se a pessoa não conseguir esses 3, ela vai ter uma desbiose
ela vai precisar tomar medicamentos, que é os xenobióticos principalmente, ela vai ter distúrbio de sono, e essa engrenagem aí vai movimentar a próxima, que é a inflamação crônica sistêmica. E quando a gente está inflamado sistemicamente, é ruim. Por quê? Nós vamos desencadear a esteatose hepática, né? Agora eu vou falar de esquerda, em sentido horário, no sentido horário da última engrenagem. Então, nós vamos ter aí síndrome metabólica, diabetes tipo 2, também é uma doença inflamatória. Nós vamos ter esteatose hepática não alcoólica, né? Inclusive, em 2014 foi a primeira vez que teve mais pessoas com esteatose hepática não alcoólica do que alcoólica, né? No Brasil. Quase todas as doenças cardiovasculares, pelo menos 13 tipos de cânceres diferentes, depressão. Nós vamos também ter aí, desencadeamento de doenças autoimunes, ou até mesmo aumentar a frequência e a intensidade dessas doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, né, como, por exemplo, Alzheimer. Eu estou sendo visitado por um gatinho aqui, pessoal, olha. Sarcopenia e osteoporose. E, por último, mas não menos importante, ainda mais em tempos de SARS-CoV-2, né? Imunossenescência, envelhecimento do sistema imune. E então, essas engrenagens vão girar, e essa engrenagem da esquerda vai movimentar a do meio, que é a inflamação crônica sistêmica, que vai gerar doenças. No Brasil, é um dos países, geralmente, o que a gente está vendo, que países não tão desenvolvidos, mortes por doenças crônicas não transmissíveis têm matado menos, né? Mas, claro, não dá tempo nem da pessoa morrer de doenças crônicas não transmissíveis. Ela vai morrer de outras doenças que não cabem aí, né? Mas em outros países europeus, por exemplo, onde você tem uma população mais idosa, onde você tem, né, a possibilidade da pessoa realmente gastar toda, né, a idade que ela poderia ter, foi responsável, as doenças crônicas não transmissíveis chegaram a ser motivo de 88% das mortes. No Brasil foi em torno de 63% em 2018. E eu não queria deixar de falar um pouquinho, né, sobre a inflamação crônica, por exemplo, a hepatite C. Né, hoje, graças a Deus, a gente tem aí medicamento que realmente faz a clearance total do vírus, né, de 2015 para cá, mas o paciente só vai procurar saúde primária quando, infelizmente, esse paciente já está aí desenvolvendo uma esteatose hepática, e se não está já com uma cirrose ou até um hepatocarcinoma, né? E a hepatite vai causar isso. Isso aqui só deu um exemplo de um tipo de vírus. A gente está vivendo, todo dia a gente tem ataques de vírus, né? Infelizmente agora nós temos um vírus bem forte, né? Que é o SARS-CoV-2. E eu queria chamar a atenção, né? Eu sempre falo nas minhas palestras e aulas, quando que a gente deve se exercitar? E aí tem robustos artigos na literatura de alguns anos para cá, que inclusive esse trata disso, né? A gente tem que, na realidade, as nossas mães têm que se exercitarem, né? As nossas mães se exercitando, elas vão nos transmitir, por exemplo, mais IgG, que é uma imunoglobulina que consegue passar a barreira transplacentária e vai poder proteger mais esse bebê. Mas, além disso, quando o bebê nasce, vai tomar o colostro, que é aquele leite que vai até mais ou menos de 7 a 10 dias no máximo, né? Naquele leite ali, como o sistema digestório da criança ainda não está fechado totalmente, aquele leite vai conter células imunológicas, né, do sistema imune, vão conter ali citocinas, que são geralmente fabricadas por células do sistema imune, mas a gente vai ver que não é bem assim, que músculo também pode fabricar, né? E aí esse bebê vai receber esse alimento da mãe, né? E é muito importante que a mãe seja exercitada, né? Até porque nesse estudo aqui, nessa revisão, eles colocam que isso pode afetar o resto da vida do bebê, na fase adulta, inclusive. Ele aumentar os riscos para doenças crônicas não transmissíveis porque a mãe dele não fez exercício. E a gente tem uma diferença hoje a gente tem uma diferença grande, né, de inflamação aguda, e a gente vê várias características de uma inflamação aguda na esquerda, e uma inflamação crônica. Esse que é o problema.
na direita, né? Então a gente tem aí que, inclusive, é de baixa intensidade, inflamação crônica, e de alta intensidade, a inflamação aguda. E é relacionada à idade, né? Então, além do exercício físico, a gente vai ver que ele influencia diretamente nisso daí, ele é resoluto mesmo na dose certa, e ele aumenta a expectativa de vida e com qualidade, né? Envelhecimento cerebral. Eu vou tentar falar um pouquinho nisso, porque a gente está falando de depressão. E a gente vai ver que, basicamente, pessoal, é o seguinte: inflamação do sistema nervoso central, inflamou. Primeiro sintoma, antes da depressão, é a ansiedade. E logo depois, a gente tem, então, a depressão. Inflamou o cérebro, você vai ter a primeira doença ligada à neurodegeneração, que é a depressão. Secundariamente, você vai ter outras doenças, e a gente tem várias outras ligadas aí à inflamação no cérebro. O cérebro é o único sistema, o único tecido do nosso corpo que ele é protegido por uma barreira hematocefálica, e as células que estão lá dentro do cérebro imunológicas, as micróglias, e dentre outras, elas inflamam um pouco. Mas essa barreira, em casos específicos, principalmente num caso de inflamação crônica, e causado por sedentarismo, por exemplo, causado por obesidade, células vão entrar aí. E essas células entrando aí, a gente vai ver daqui a pouco que essas células vão causar uma inflamação, um descompasso geral no cérebro, né? Esse paper da Nature foi publicado em 2008, mas eu gosto muito desse paper, ele trata de exercício e inflamação. E ele é um paper que traz figuras, né? Uma figura muito interessante, inflamação crônica. E se vocês observarem, ó, inatividade física. O tempo que o brasileiro ficou assistindo televisão chegou em 2018 ou 2019 em 6 horas. Né? É uma coisa fenomenal. E geralmente ninguém assiste televisão em pé, a não ser que seja uma academia andando na esteira, né? Alguma coisa por aí. Geralmente a gente assiste televisão aí, né, pessoal, sentado numa poltrona, numa cadeira, alguma coisa assim, e obesidade, gerando diferentes doenças, dentre elas Alzheimer, Parkinson, mas antes dessas duas vem a depressão. Aqui, nessa figura, vejam bem, também é do mesmo paper, traz aí N doenças, né? Então, quem fica muito inativo gera essa inflamação e vai gerar todas as doenças possíveis neurológicas, causando, inclusive, eu esqueci de falar para vocês, um ônus econômico à sociedade. E se vocês olharem no canto inferior esquerdo, em vermelho que eu coloquei ali para vocês, está lá a palavrinha, a doença chamada depressão. E hoje a gente está chegando num certo patamar, né, que, por exemplo, disfunção erétil, né, impotência sexual no homem, né, a pessoa que faz exercício melhora muito, e aí vai ficar menos deprimido, porque isso é um fator de depressão no sexo masculino, né, no casal de forma geral. E a gente tem até em parasitos, né? É muito novo isso na educação física, você falar de parasitologia, sistema imunológico e exercício físico. Pois bem, né, ali, ó, em 2016, eu publiquei sobre toxoplasmose e exercício físico, né? Então, o exercício físico melhora o sistema imune de tal forma que aumenta a capacidade, em tempos de pandemia isso é muito importante, aumenta a capacidade contra um patógeno intracelular obrigatório. Inclusive, o SARS-CoV-2 é um patógeno intracelular obrigatório. E o paper que a gente publicou na Frontiers in Physiology, ele tratou de toxoplasmose, Toxoplasma gondii, que também é um parasito intracelular obrigatório. Né? Então, de alguma forma, não só por causa da depressão, mas se a gente pudesse manter ativo, seria muito importante, sempre respeitando as regras de saúde, né? Qual a relação do hipotálamo, inflamação e envelhecimento? A gente começa a verificar, né? Aqui é de um outro paper de 2011 sobre inflamação generalizada. Na esquerda a gente vê quando o sistema imunológico está ok, a gente quase não vai ter doença, muito menos no cérebro. Mas quando o sistema imunológico está desregulado e ele fica com aquela inflamação crônica de baixa intensidade, a gente vai inflamar
cronômetro da vida, né? O nosso hipotálamo. Inflamou o hipotálamo, nós vamos gerar envelhecimento. E com o envelhecimento aumenta muito o risco de ter depressão. Nesse paper aqui, pessoal, por exemplo, a gente verifica que aqui tinham camundongos, né, nocauteados por um fator transcricional que transcreve, ele ajuda a transcrever, ele indica onde vai ser transcrito na cromatina, né, a parte de citocinas inflamatórias, tá? E se a gente, aqui é um estudo que eles pegaram e nocautearam camundongo 657BLCJ para NF-κB, que é um fator transcricional. Quando eles nocautearam, quer dizer, retiraram esse gene, os camundongos chegaram a viver até 30% a mais de vida, né, 1.200 dias a mais, vamos dizer assim, né, não a mais, 300 dias a mais, foi 30% a mais, do que os camundongos que foram geneticamente modificados para hiperinflamarem o hipotálamo, né? E isso, então, nos traz à luz que é importante manter a nossa inflamação sem inflamação. Inflamar só se eu estou combatendo um vírus, uma bactéria, um fungo, ou se eu faço musculação e preciso reparar o meu tecido, mesmo assim não é interessante inflamar muito, porque se inflamar muito dói, né? E se eu inflamar muito na musculação, isso aí é um dos principais, vamos dizer assim, motivos da pessoa que é sedentária querer largar, né, o exercício físico, né? Então isso não é interessante. Depressão e inflamação cerebral, vamos continuar aqui. Esse artigo, ele nos arremete a doenças desordens neurodegenerativas, né? E essa parte da imunidade adaptativa, ou seja, o nosso sistema imune, quando a gente nasce com parte dele chamada inato, que vai nos proteger para a maioria dos patógenos, mas parte dele nasce ingênuo, a gente chama de linfócitos naive, né? Ingênuo, que precisa ter contato, e por isso que é tão importante a gente se vacinar, né? E no caso do SARS-CoV-2 agora, tomara que a gente tenha uma vacina em breve. Ontem teve, né, aquela vacina de Oxford, ela foi parada as pesquisas, mas não sei se vão parar com ela, mas é importante que a gente se vacine. E quando mesmo a gente não se vacina, passa pelo SARS-CoV-2, eu consegui vencer a Covid, então eu vou ter uma memória imunológica, né? E isso aí eu vou falar um pouquinho para vocês disso também depois. O processo inflamatório exacerbado gera um desequilíbrio intrateciduais, né, ocasionando profundas repercussões sobre a função neuronal e a volta ao equilíbrio, que é a homeostase. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai ver que é o mecanismo neuroimunes da depressão, um artigo de 2015. E de 2010 para cá tem crescido muito a imunologia do exercício, né? E ligado agora à parte de a parte neuronal. E então, a gente vai ver aqui, a gente tem ali a produção no osso, na matriz óssea, a gente tem a produção, por exemplo, isso é em camundongo, tá, pessoal? Esse tipo de monócito não tem em ser humano, esse verdinho aí, tá? Mas a gente tem ali produção no osso, medula óssea, a gente tem produção de células leucocitárias, todas as linhagens de células do sistema imunológico. E a gente está vendo a parte da direita do slide, a gente está vendo aí o cérebro, e tem uma barreira hematocefálica, né? Inclusive está sendo mostrada mais para baixo aí em amarelo para vocês. A gente tem células imunológicas dentro lá do nosso corpo, pessoal, do nosso cérebro? Temos células, mas elas inflamam pouco, né? A gente tem muita micróglia, mas inflama pouco. Mas quando um monócito, esse em verdinho, um hiperinflamatório, né? Ele consegue passar a barreira hematocefálica, ele vai se transformar numa micróglia. O problema é que esse monócito, quando ele consegue passar, ele vai gerar uma inflamação 20 vezes maior, até 20 vezes maiores, que uma micróglia que estava lá já há muito tempo, residente, tá? E isso é um problema, porque nós vamos ter inflamação, ok? Aqui a gente tem, então, uma correlação de Rhodes 2015 ligando comportamento, behavior, né? Comportamento
e níveis de comportamentos em modelo animal, né, ali na esquerda, e citocinas. Basicamente se eu tiver muito inflamado, eu vou estar gerando ali o estado deprimido. Inclusive, quem trabalha na área de hospitalar, qualquer paciente que é internado, ele tem muito maior risco de gerar depressão. Um dos motivos se ele for internado, geralmente ele está precisando que o sistema imune dele atue. Então, está inflamando o corpo dele. E se está inflamando o corpo dele, agudamente, aumenta muito o consumo de combustível. A inflamação é cara, pessoal, não é barata. E para isso ele precisa reduzir todas as atividades do corpo dele. E aí ele vai, então, entrar em depressão. Né? A pessoa idosa também, com o tempo, por motivos diferentes, também entra em depressão, mas também ligado a essa falta de, vamos dizer que, equilíbrio no sistema imunológico, por envelhecimento do mesmo, né? Esse artigo aqui, ele traz uma característica interessante. Quando a gente estuda imunologia básica, e os cursos de educação física no Brasil têm melhorado, inclusive a gente fez um artigo sobre isso em 2012, publicou na Exercise Knowledge Review, falando que os cursos de educação física, foi publicado em 2013, desculpem, em 2012, quase não tinha disciplina de imunologia nos cursos de educação física, e quase não tinha mesmo. De lá para cá, lá na UFAC, a gente implementou em 2018, 2016, eu acho, né? 2018 teve a primeira turma, em outras universidades começaram a implementar isso, e eu queria chamar a atenção desse monócito, CD14, CD16, 16, né? Esse monócito é um monócito não clássico, hiperinflamatório. E o que está precisando se pesquisar, mas já tem evidências para isso, é que pessoas, por exemplo, que geram depressão têm maior probabilidade de desenvolver um monócito desse, hiperinflamatório. E é muito fácil de compreender que provavelmente o fenótipo do sedentarismo relacionado a essa parte aí de monocitária, né, ele tende a desenvolver, pessoas sedentárias tendem a desenvolver mais esse tipo, essa classe especial aí de monócitos hiperinflamatório, que conseguem passar a barreira hematocefálica com maior facilidade, gerando uma inflamação. Via do metabolismo do triptofano. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre triptofano, mas por que, professor Miguel, sobre triptofano? O triptofano, ele é essencial. A gente vai ver aí no metabolismo dele. Relacionado à depressão, ele é essencial por quê? Porque a base dele, né, ele é um esqueleto para produzir serotonina e também melatonina. A serotonina, os medicamentos, a pessoa quando começa a ter uma disfunção em receptor de serotonina, ou quando ela começa a ter menor lançamento de serotonina na fenda sináptica, ela está com depressão. Tanto que os medicamentos como sertralina, por exemplo, dentre outros, eles afetam ali, né? Eles inibem a recaptação, por exemplo, da serotonina, pelo neurônio que jogou ela na fenda sináptica, e fica mais serotonina, a pessoa então começa a ter uma janela ali de oportunidade para poder sair da depressão, resolver o problema dela, né? Só que eu queria ligar para vocês com a via da quinurenina, porque 95% do triptofano, que é biodisponível no nosso corpo, ele vai para essa via, em diferentes tecidos. Ele vai para a via da quinurenina. E a via da quinurenina, ela vai gerar metabólitos não tão saudáveis assim, como, por exemplo, a 3-hidroxiquinurenina. Junto com a quin, que é o ácido quinolínico, elas são neurotóxicas, né? E daqui a pouco eu vou explicar uma coisinha bem interessante para vocês, que tanto a quinurenina quanto a 3-hidroxiquinurenina contra a quin, elas conseguem passar a barreira hematocefálica, tá? E aí vai se produzir, então, neurotoxicidade, degeneração neuronal, vai desregular o sistema neuronal, ocasionando a primeira doença, é a depressão. Interessantemente, a gente pode ver que a gente tem uma enzima chamada CAT. A CAT pega a quinurenina e transforma ela em quina. Essa quina não consegue passar a barreira hematocefálica, vocês vão entender mais para frente o porquê aí com as explanações, né? Onde que entra o exercício com isso? Mais interessantemente também é que
a gente pode produzir a partir de quinurenina NAD, né? E o NAD, diferentemente do que a gente aprende em bioquímica básica, ele não é só um cofator enzimático, ele está relacionado a ser um substrato, né, ligado a diferentes, por exemplo, nas vias sirtuínas. A SIRT1 consome NAD, né? O NAD para ela não é um cofator enzimático que vai auxiliar numa reação, mas é um substrato, ela vai degradar esse NAD. E o NAD, então, ele precisa de quinurenina, que precisa de triptofano. Então, com a palestra, a gente vai tentando montar o conhecimento a respeito disso, né? Interessantemente também, a quinurenina, olha que interessante, a quinurenina, ela tem uma certa capacidade anti-inflamatória aguda. E quando a gente começa a ficar sedentário, principalmente sedentário, obeso e hiperestressado, a gente inflama. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? A gente inflama. E nesse inflamar, o que ocorre? Ocorre que a gente precisa de alguém para mandar o sistema imunológico para desinflamar. Então, agudamente, o metabolismo de triptofano vai ser desviado mais ainda para a via das quinureninas, contraditoriamente, né? Interessantemente, né? E é interessante mesmo, porque quando ele faz isso, ele mata dois coelhos com cajadada só. Ele deixa a pessoa num estado deprimido, né, para economizar energia, para inflamação, né? Porque naquele momento o corpo ele acha que está tendo algum patógeno atacando o corpo dele. Ele precisa então produzir energia, né? E a retroalimentação desse sistema de inflamação seria que, por exemplo, a via da quinurenina. A quinurenina vai ter um certo poder anti-inflamatório, né? Agudo, tá, pessoal? Ácido quinolínico e fator nuclear esteroide 2. Eu não vou ler o nome do paper inteiro, mas foi publicado na Frontiers in Pharmacology, um fator de impacto em torno de 4,4. Né? Bem interessante. Ele trata mais essa via e depressão. O que a gente pode ver aqui, que a gente tem ali, não sei se estão vendo no canto superior direito, blood-brain barrier, que é a barreira hematocefálica, né? Canto superior direito. O triptofano entrando, por exemplo, e sendo consumido por micróglia. Só que a micróglia, quando consome esse triptofano, ou até mesmo a quinurenina, ela vai fabricar esse QA, que é o ácido quinolínico, que é a Queen no outro artigo, que vai causar neurodegeneração, mas de pronto vai causar depressão, porque o balanço entre o ácido quinurênico, que é o quina no outro artigo, e esse QA é um balanço importante para manter a atividade do receptor de serotonina. Tá, pessoal? E aproveitando o ensejo, essa figura daquele artigo lá para trás, né? E se eu tenho a entrada de monócitos hiperinflamatórios se transformando em micróglias hiperinflamatórias, até 20 vezes mais do que essa micróglia residente que estava aí? Vai ter um desequilíbrio enorme, né? Porque vai transformar muita ácido quinolínico, né? Que causa neurodegeneração. Então, aqui a gente vê, ó, por exemplo, estresse crônico. O estresse crônico, se na dose certa, é interessante a gente ter estresse, né? Então, o professor, quando vai aplicar uma prova, vai ter um trabalho, o aluno vai ter que apresentar seus primeiros seminários, tem um estresse, né? Um estresse na dose certa é muito bom, tá? Aumenta aí a capacidade antioxidante das enzimas no cérebro, né? E é neuroprotetor a médio e longo prazo. O estresse na dose certa. O problema é que, quando a gente inflama o cérebro cronicamente, devido a um estresse crônico, por exemplo, isso vai causar depressão por causa do desequilíbrio entre o ácido quinolínico e o ácido quinurênico, ok? Evidência 2. Se eu aumentar a quinurenina, eu vou reduzir BDNF. E esse fator está relacionado à neuroplasticidade, tá? Está relacionado à neuroplasticidade. Por exemplo, aqui, ó, 3-hidroxiquinurenina, num evento que eu tenho aí de estresse.
eu vou aumentar a 3-hidroxiquinurenina e vou reduzir BDNF, tá? Então, isso é ruim. Quando eu faço exercício físico, eu tenho um aumento de memória, e o BDNF está relacionado ao aumento de memória, assim como outros, né, outros marcadores. A irisina, por exemplo, ela combate o Alzheimer, ela também é anti-inflamatória, e a irisina pode ser produzida por músculo também, né, isso é interessante. Em contraposição, quando eu faço exercício físico, já é sabido que eu reduzo a quantidade de quinurenina disponível na corrente sanguínea. Então, tem menos possibilidade dessa quinurenina passar a barreira hematocefálica. Mas como isso acontece? Né? Vamos ver os próximos slides. Esse eixo aí também é importante, pessoal, essa parte de serotonina e o eixo de microbiota, tá? Mas aqui eu gostei, eu estou citando esse artigo porque, de novo, né, um desbalanço aí de produção de quina e quin, eu vou ter, então, um não funcionamento adequado do receptor de serotonina, que é esse que está aí em vermelhinho, tá, pessoal? E aí eu tenho o quê? Quanto mais esse ácido quinolínico que eu tiver no meu corpo, né, ou em um desequilíbrio com a quina, será produzida, né, nesse desequilíbrio, faltará triptofano. Se eu estou produzindo muito quinurenina, eu vou produzir muito esses dois, vai ter um desequilíbrio entre esses dois, pesando mais para quin, né, e vai faltar, então, triptofano para fabricar justamente quem? A serotonina, que está ligado, então, à energização, a carregar as nossas baterias, né? Essa é uma evidência muito forte. Esse artigo aqui, ele traz uma figura muito interessante. Pode passar, Emanuel. Olha só que interessante. Triptofano. Eu estou falando de inflamação para vocês, né? Então, eu tenho triptofano. Eu estou fazendo exercício, não estou muito inflamado, então vou produzir serotonina, né? Vem só menos de... tudo que vai para serotonina e melatonina é menos de 5% de triptofano viável, né? Mas daí eu vou produzir minha serotonina, eu vou ficar num bom ânimo, né? E assim por diante. Mas quando eu fico inflamado, eu vou então expressar mais enzimas ligadas a transformar triptofano em quinurenina, né? E aí a gente está vendo ali, ó, nesse primeiro quadradinho superior vermelho, duas citocinas, interferon gama e TNF-alfa. Independente do motivo que eu vou ficar inflamado, eu vou aumentar a expressão dessa enzima que transforma triptofano em quinurenina, e aí eu vou, então, ter uma tendência a ficar deprimido, tá? Se isso for crônico, eu vou ficar deprimido. Quanto mais 5-hidroxitritamina eu tiver, eu coloquei em verdinho justamente por causa disso. Quanto mais eu tiver a serotonina, 5-hidroxitritamina, maior vai ser meu ânimo. Então, menor a possibilidade de eu ficar deprimido, né? E se eu ficar muito inflamado, principalmente de forma crônica, eu vou expressar muito aquela enzima chamada IDO, então eu vou deslocar o metabolismo do triptofano para a produção de quinurenina e vou retirar o pouco triptofano, né, parte do pouco triptofano que a serotonina tem para ser formada, para ir para a quinurenina, né? Resumindo até aqui, calmem, tá, pessoal? Eu peço calma para vocês aí. Às vezes é algo novo para alguns de vocês, né? Essa parte bioquímica com imunológica, com uma enfermidade, como é o caso da depressão, né? A parte de exercício, com certeza não, mas vou resumir um pouquinho aqui para vocês. Vamos lá. Pode passar. Inflamação crônica. Eu ficar obeso, sedentário demais, vou inflamar cronicamente. Pode passar. Eu vou aumentar a expressão da idolamina 2,3-dioxigenase, que é a IDO que eu falei para vocês. E assim, o triptofano vai mais ainda para a vida quinurenina, que a curto prazo é bom. Por que é bom? Porque a quinurenina é imunossupressora. Então, se eu estou inflamando, eu vou desinflamar a curto prazo. Mas a médio prazo é ruim,
porque ao mesmo tempo que eu tento desinflamar, eu tento economizar energia, então vou ficar deprimido. E se isso se expandir por muito tempo, aí eu vou ter neurotoxicidade, né? A inflamação aguda, ela é boa? A inflamação aguda é boa, pessoal, pode passar. No entanto, se eu começar a ter inflamação sistêmica, isso é ruim, justamente pelo motivo que eu acabei de explicar. Imunossupressão, junto com a imunossupressão, eu tenho economia de energia, que vai gerar a depressão, né? Vai aumentar a vida quinorenina, gerando aí a depressão, tá? Pode passar. Em suma, né? E aí? E aí? E aí a gente vai acabar caindo um pouco juntar essa palestra com a palestra anterior do professor Ângelo, né? Que para se ter um cérebro saudável, a healthy brain, eu preciso, pode passar, eu preciso ter uma dieta adequada. O professor ele relatou, né, sobre a sociabilização, a socialização. Eu preciso ter trabalho mental, e o ludismo trabalha isso muito bem, né? Eu preciso reduzir estresse crônico. O estresse não é ruim, mas se for crônico em altas doses é ruim. E aí eu vou conseguir dormir direito também, então bom noite de sono é importante. E além disso, né, puxar a sardinha para o nosso lado, né? Atividade física. Para ter um cérebro saudável, eu fazendo tudo isso, eu não vou ter inflamação. E se eu não tiver inflamação, eu tenho um cérebro saudável, eu não vou ter possivelmente depressão. O exercício físico regular previne e trata a depressão, tá, pessoal? Então, por exemplo, o hipocampo. Quem faz exercício físico mantém ou até aumenta a massa hipocampal. E o hipocampo, nos dias de hoje, de grande informação, é muito importante, porque ele está relacionado à memória, né? Exercício de endurance aumenta a aminotransferase de quinurenina musculares e o ácido quinurênico plasmático em humanos. Então, vamos lá tentar verificar isso daí? Isso aqui é um resumo interessante, tá? Comi chocolate. Chocolate tem triptofano. Vai para minha corrente sanguínea triptofano. Esse triptofano pode ir para N tecidos. Ele pode, inclusive, ser, né, no cérebro usado para fabricar serotonina, tá? O que está mostrando esse esquema? E quando eu faço exercício, isso vai ser uma tendência, porque como eu vou regular meu sistema imunológico, vai precisar de menos quinurenina. É o primeiro ponto. Então vai sobrar mais triptofano para ir para a serotonina, tá? Quando eu tenho inflamação crônica e não faço exercício físico, eu vou para a via de baixo. Eu vou produzir mais quinurenina. Mas se eu já estou deprimido, desde que não seja de alto grau, né, essa depressão, mas é mais inicial e o médico me aconselha a fazer exercício físico, o exercício físico, o músculo vai transformar, ele vai captar a quinurenina e vai transformar a quinurenina em ácido quinurênico. E o ácido quinurênico, ele é neuroprotetor. Então, o exercício físico vai regular o sistema imunológico e aí eu vou precisar menos de quinurenina. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo aquela concentração alta de quinurenina que tem no nosso corpo, durante a prática de exercício físico ou uma demanda maior de energia pelo músculo, o músculo vai absorver mais quinurenina, reduzindo as concentrações plasmáticas de quinurenina, e assim vai entrar menos quinurenina no cérebro, ok? Então, isso é muito importante. E aí vai reduzir, então, a substância, a 3-hidroxiquinurenina e o ácido quinolínico. Ambos são neurotóxicos, né? E causadores do desbalanço entre ácido quinurênico e o ácido quinolínico causa depressão. Então, isso daí volta à homeostase cerebral, tá? Pode passar isso. Olha que paper fantástico, pessoal, publicado na Science 2017. Veja, né? O conhecimento em educação física, e nós estamos sendo os mais valorizados hoje, né? Ele não é de hoje. A gente tem, por exemplo, Hipócrates, 300 e poucos anos antes de Cristo, falando que a quantidade correta, né, de exercício físico e dieta poderia auxiliar, salvar vidas, né, auxiliar aí nisso, né? A gente tem num livro, o primeiro livro de medicina hinduísta,
a gente tem lá várias citações, mais de 100 citações sobre a necessidade de prática de exercícios físicos por N motivos, né? Mas, recentemente, principalmente de uns 20 anos para cá, a bioquímica e a imunologia têm contribuído muito para alavancar esse conhecimento junto com a genética do esporte, né? E a gente vê em um paper desse na Science, numa revista de fator de impacto 41, né? Via a quinurenina, metabolismo de triptofano no exercício, inflamação e saúde mental. Esse artigo é fantástico. Quem quiser ficar mais especialista nessa área, comece por esse artigo aqui, tá? Ele é fantástico. É um artigo que nos ajuda muito a entender. E aqui a gente está vendo, na figura B, a gente tem, por exemplo, músculo esquelético, tá? Então, eu queria chamar a atenção, eu não sou nutricionista, mas é muito comum, infelizmente, a gente ir numa academia e profissionais de educação física falar assim, toma BCA, né, a valina, isoleucina e leucina. E a gente eu vejo com preocupação isso. Primeiro que a gente não tem a formação adequada para isso. Segundo, veja bem, se eu tomar excesso de BCAAs, eu vou inibir a CAT muscular. E um dos motivos do exercício físico reduzir a depressão é esse. Eu tomando altas doses aí de BCAA, eu vou inibir a CAT, e quando a gente faz exercício, eu não estou consumindo quinurina, que é o KYN que está escrito ali, ó, e eu vou consumir e transformar em quina. Quina é um dos únicos metabólitos daquela via da quinurenina que eu mostrei para vocês que não passa a barreira hematocefálica, né? Então, se eu tirar a quinurenina do meu sangue, do meu plasma, e transformar em quina lá no músculo que eu estou fazendo musculação, que eu estou velejando, que eu estou correndo, que eu estou andando de bicicleta, nos músculos que eu estou me exercitando, eu estou reduzindo a possibilidade de quinurenina entrar dentro do nosso cérebro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Nessa figura C, ele mostra isso, né? A blood-brain barrier, que é a barreira hematocefálica, a gente vê ali que o triptofano passa. Em slides anteriores eu mostrei para vocês que quinurenina passa, 3-hidroxiquinurenina passa a barreira hematocefálica, mas a quina não passa, né? Ela não passa e isso é bom. Além disso, vai ter menos quinurenina passando porque eu estou transformando a quinurenina no meu músculo durante a prática do exercício físico em quina. E aí? Novo estudo questiona, será que devemos substituir antidepressivos por exercícios físicos? Nós vamos evoluir nessa resposta daqui a pouco, né? O exercício age como um medicamento, né? Os benefícios farmacológicos do exercício. Esse paper aí é de 2012, é um paper excelente, indico a todos. O exercício, assim como um medicamento, ele precisa estar na dose correta, nem pouco, nem muito, porque senão a gente vai desorganizar nossa fisiologia, né, incluindo o sistema imunológico, tá? E aí a gente vai ver aqui, isso é uma figura desse paper. Se vocês olharem aí nesse amarelo, a gente vai perceber que a gente tem ali, ó, tudo que é característica de um estado deprimido vai ser o oposto quando eu faço exercício físico, tá? Pode passar, Emanuel. Então, olha só, bem-estar psicológico, diminuição da ansiedade e depressão, aumento da expressão do fator neurotrófico, né, que é o BDNF, aumento da memória e função cognitiva, aumento da qualidade de sono, decréscimo diminuição do declínio mental e declínio de envelhecimento do sistema nervoso central, né, e neurogênese, tudo que a gente quer, né, quando a gente faz exercício. Então, é muito importante essa parte aí. Esse outro paper, recomendo a todos a lerem. Exercício como uma polipílula verdadeira. O exercício, quando você faz exercício, por que a indústria farmacológica, no encontro que eu fui, né, de imunologia do exercício, lá na Austrália, em 2013, teve um palestrante que ele falou assim que no país dele, a indústria farmacológica estava boicotando as pesquisas dele e de um monte de outros grupos, né, lá na Europa. Por quê? Porque quem faz exercício na dose correta, pessoal, não tem dor de cabeça, raramente fica doente, quando fica doente sara mais rápido, gasta menos medicamento, gasta menos terapia curativa, né? Então é preventivo, tá? Na dose certa. E o que me chama a atenção nesse paper é isso aí, ó.
Quando a gente faz exercício, a gente libera, não sei se eu vou colocar aqui na palestra, mas mais de 10 mil substâncias. Dessas 10 mil, tem um outro artigo que coloca que 9 mil substâncias vão para a corrente sanguínea, né? Então, vai se comunicar com todos os tecidos, inclusive com o cérebro. E eu queria chamar a atenção que quando a gente faz exercício, a gente libera substâncias que estão em azul ali em cima, tá? Não nesse círculo em azul, mas o azul ali em cima, substâncias como IL-10, receptor solúvel antagonista de IL-1, né? O receptor solúvel de TNF-alfa, todas substâncias anti-inflamatórias, irisina e assim por diante. O exercício físico, agudamente, ele é anti-inflamatório. E aí tem que tomar cuidado com isso, porque se eu fizer exercício físico demais, vou liberar muito IL-6, por exemplo, e aí eu vou liberar muito cortisol tardiamente e eu posso ter até infecções, né? Do trato respiratório superior ou até intestinais graves, né? Mas o exercício físico é fantástico. As ativações agudas induzidas pelos exercícios da via da quinorenina induzem células T reguladoras. Para quem ainda não sabe de imunologia, é interessante. O que são células T reguladoras? Quem coordena a resposta imunológica, por exemplo, dependendo de qual patógeno ou o que eu preciso fazer no meu corpo, são os generais do sistema imune, que são linfócitos TCD4. Tá? Então, para combater o SARS-CoV-2, eu preciso de um general chamado perfil TH1 específico. Para combater um helminto, eu preciso de um perfil TH2. E assim por diante. Eu tenho lá pelo menos 5 generais: TH1, TH2, TH17, TH22 e TH9. Tá? Só que quando um desses sai do controle, eu preciso de um general da corregedoria, eu preciso de um T regulador. Ele vai liberar um monte de substâncias anti-inflamatórias que vão reduzir a inflamação dos outros. Por isso, inclusive, que em diferentes doenças, como autoimunes, é recomendadíssimo fazer exercício físico regular. É claro que o exercício físico já é regular, né? Então, olha aqui, as células T reguladoras, elas aumentam, tá, durante a prática do exercício físico. E isso vai nos conferir uma regulação mais rápida do sistema imunológico quando a gente precisa dele ser regulado, né, mais rapidamente. E nesse paper eles tentam, então, colocar isso, né, sobre essa necessidade de se aumentar células T reguladoras. E me chamou a atenção um outro paper que não é esse, a gente está vendo, quem trabalha com educação física escolar, muitas crianças ficando deprimidas, ainda mais nessa pandemia, né, que não vai conversar com os coleguinhas, etc. Mas também tem um outro problema, a falta de atividade física e o ganho de massa gordurosa. Tá? Isso vai inflamar o corpo da criança e vai desencadear esse estado ligado aí, esse estado de depressão ligado à via das quinureninas e inflamação crônica, tá, pessoal? Atividade física, exercício físico induz, então, o aumento dessas imunorregulação de T regulatórias, né, em macrófagos M2, que são anti-inflamatórios e assim por diante. Aqui em modelo de alergia, né? Mas o quanto que é importante, né? Todo mundo sabe, todo professor de natação sabe que deve, assim, sempre recebe aí muitos alunos asmáticos, né? E quem faz exercício físico melhora, não só porque aumenta a capacidade do diafragma, mas porque aumenta a capacidade de regular o sistema imune. E um dos motivos é o aumento de células T reguladoras, os generais da corregedoria, né? Pode passar a nossa pergunta aí. E aí? A minha resposta para essa pergunta, pessoal, seria assim, ó: exercício físico deve vir com outras terapias. Porque às vezes se a pessoa é exercitada, então a pessoa exercitada não tem depressão? Não, a gente tem um monte de pessoas exercitadas que têm depressão. Às vezes o motivo, né, o estímulo que está desencadeando a depressão não é a falta de exercício. Pode ser até o excesso, inclusive, né? Aqui, o que está desencadeando aquela depressão pode ser um problema em casa, pode ser um problema no trabalho, então a pessoa tem que ser tratada com várias terapias. E o exercício físico vem forte para auxiliar dentre essas terapias, e principalmente as não farmacológicas, né? Pode passar, Emanuel. Considerações finais, estou acabando, viu, Caio? Calma aí. Exercício físico é reenergizador, pessoal, ele recarrega as baterias, tá?
embora agudamente a gente sabe que a gente fica num estado deprimido após o exercício físico, aí tem que tomar cuidado com o paciente grave que tem depressão. É por isso que é necessário a gente ter especialistas em educação física, né? E aí eu queria, antes da gente continuar aqui, eu queria falar isso um pouquinho para vocês. Se a gente for na medicina, a gente tem lá, então, diferentes especialidades. A gente tem ortopedia. Dentro da ortopedia, você tem médico que só cuida a gente tem médico que só cuida ali da mão, só cuida do cotovelo, do joelho, né? Ainda mais eu que tenho 4 cirurgias, 2 em cada joelho e uma no ombro, inclusive são 5, né? Tem médico que só cuida do ombro. Aí você tem os pediatras, tem neuropediatra, né? Você tem N variedades, especialidades e subespecialidades. Na educação física, a gente tem que ter essa noção, que a gente precisa ter as especialidades. E a gente está precisando ter especialistas em exercício na área de doenças mentais, né? Ou desordens mentais, desculpa, tá? Principalmente nessa área de depressão, que em 2030, ainda mais com essa pandemia agora, né, que reduziu muito o gasto calórico, estão estimando que vai ter, assim, a pior doença que vai ter em 2030 vai ser a depressão. Então, a gente precisa de especialistas e não pessoas que vão lá só dar a famosa meia hora de corrida ou 3 de 8 na musculação, ou 3 de 10, né? Essa receita aí genérica eu acho que não é legal. Pode passar um pouquinho? Então, um resumo da palestra. Exercício físico, ele é anti-inflamatório. Se ele é anti-inflamatório, eu vou liberar agudamente, por exemplo, IL-10, o receptor antagonista de IL-1-beta, o receptor solúvel de TNF-alfa, vou produzir irisina, por exemplo, também é anti-inflamatório, né? Mas, cronicamente, o mais importante do exercício físico é aumentar as células T-regulatórias, que são células, um dos generais do sistema imunológico, mas são da corregedoria. Essas células têm uma capacidade enorme de produzir IL-10, TGF-beta e IL-35, que são substâncias, citocinas, anti-inflamatórias, tá? Além disso, o exercício físico, então, aumenta a produção de BDNF, que é neuroprotetor, diminui a produção de quinurenina, que é neurotóxico, né? E aumenta a produção de serotonina, que nos deixa energizados, ok? Pode passar. Pode passar mais uma vez. Eu queria agradecer o convite do Caio, professor Aníbal Monteiro, da UFMT, né, ter me indicado aí para o professor Caio, deixar meus contatos com vocês. Meu Instagram é esse, Bortolini MJS, né? Eu tenho o canal no YouTube, Desmistificando a Imunologia. Lá eu também trato de exercício físico, imunologia do exercício, né? Meu e-mail aí, quem quiser entrar em contato. E agradecer, então, a todos aí. E a gente abre, então, né, para perguntas, né? Eu acho que eu vi que tem 2 perguntas aqui. Pode passar. Acho que já acabou aí, pelo jeito. Muito obrigado, então. Aí estamos disponíveis para poder responder. Obrigado, viu, Caio? O seu áudio está mutado. Desculpa meu cachorrinho aqui, viu? Obrigado, a honra é toda nossa. Temos 3 perguntas, na verdade, não são só 2, não. E eu vou lhe dizer que eu vou lhe fazer uma ou 2. Estou pensando aqui. Uma já vai agora. Perfeitamente. A gente sempre escuta falar que exercício físico faz bem para a memória. Eu acho que falta uma ideia nessa informação que, pelo menos para nós, pessoas que estudamos a educação física, parece que poderia ser mais completa, dentro da seguinte ideia. Ela faz bem para a memória de curta duração, ou a de longa duração, ou ambas? Como é que funciona isso? Bom, Caio, eu não sou especialista nessa área, mas assim, quem faz exercício cronicamente aumenta a massa hipocampal, ou pelo menos não se perde com o tempo. O hipocampo, ele é a parte do nosso cérebro ligada à memória de longa duração. Se você falar assim para mim, né, e é interessante isso que o professor Ângelo colocou, na Finlândia, né, inclusive uma das linhas de pesquisa minha hoje, que a gente vai começar a desenvolver,
já tem uma mestranda nisso, é sobre exercício físico na escola e aumento do rendimento escolar, que está bombando na literatura também, né? E então, assim, se o aluno ele está desenvolvendo uma atividade e o nível de glicose dele cair, ele vai reduzir a capacidade de memória a curto prazo, inclusive de longa, porque não consegue nem ter a de curta, né? Mas se ele está mantendo a glicemia, o exercício não é tão intenso assim, e ele está conseguindo manter a glicemia, a memória de curto prazo ela é muito potencializada, porque você aumenta o fluxo, né, sanguíneo para o cérebro, né? E, inclusive, não é à toa que a gente está tendo uma tendência agora de ter o intervalo ativo, né? A criança ter 50 minutos de aula, 10, 15 minutos de intervalo, 50 minutos de aula, ou até mesmo que estão fazendo na Finlândia, que é um aprendizado onde a criança não senta, né? A criança, eu que tenho problema de joelho, ia ter muitas dificuldades em fazer dessa forma hoje. Quando eu era criança, não, porque eu não tinha problema de joelho. Mas é um aprendizado onde a criança não senta. A criança fica ali em pé, né? Então, eu sou alerta a isso. A mensuração da glicemia. Se baixar a glicemia, a criança não vai conseguir reter o conhecimento. E isso, a dose do exercício é essencial. Porque se eu dou um exercício de alta intensidade, a via glicolítica vai ser alavancada nos músculos e eu vou consumir glicose, né? Então, se eu estiver dando uma atividade que dê para a criança se recuperar e não baixar a glicemia dela, e durante a aprendizagem, né, de língua, de linguagem ou de lógica, isso é top, né? Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu. Deixa eu fazer uma outra reflexão para a gente poder continuar dentro de um pensamento que é assim. Eu acho que hoje em dia a sociedade está mais consciente, está buscando mais a qualidade de vida, né? Eu tenho essa sensação, não sei se eu estou realmente correto, mas é uma sensação que eu tenho. Mas, por outro lado, eu vejo uma sociedade, mercadologicamente, principalmente dizendo, com produtos que fazem mais mal. Então, tem um sanduíche que é mais gorduroso, e aquilo ali acaba sendo um baita de um atrativo para a criança, e aí traz a obesidade. A gente tem inúmeros jogos eletrônicos que seduzem as nossas crianças, e aí proporcionam uma hipossinestesia. Então, assim como a gente tem maior qualidade, maior consciência da qualidade de vida, a gente tem os vilões na sociedade também. Como é que o senhor vê isso? Está proporcional uma coisa ou outra? Ou quem é que está vencendo essa guerra? Olha, Caio, você está sendo pontual, viu? Eu não sei não, hein? Caio, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero começar lá em 2003. Não é porque eu terminei meu mestrado nessa época, não. É porque teve um documentário chamado Super Size Me, A Dieta do Palhaço. Esse Super Size Me, ele trata de política, ele trata de atividade física nos Estados Unidos, né? O documentário começa com duas meninas tentando processar o McDonald's. E aí o dono do documentário ele teve uma ideia: vou comer 30 dias e tomar tudo que seja no McDonald's. Não posso fazer nada que não seja, né? E aí, só que é interessante esse documentário porque ele trata de política. A indústria nutricional é muito forte. A indústria nutricional, se me falha a memória, Caio, ela está na frente de exercício físico. A indústria nutricional está em terceiro ou quarto lugar em movimento de dinheiro no mundo. E nos Estados Unidos se compra, vamos dizer assim, né? Não sei se pode falar isso aqui, mas se compra senador, deputado, assim como se compra aqui. Não se compra mas se compra, eu vou te ajudar na campanha e lá é aberto, né? Eu te ajudo na campanha. Então, quem não assistiu, assista isso. E aí trata de educação física escolar. Naquela época só tinha um estado onde a educação física escolar era obrigatória e 3 vezes na semana. E eu quero arremeter a vocês que assim, você falou uma palavra interessante. Não é porque eu tenho consciência que eu vou fazer exercício físico. E aí eu quero chamar duas coisas aqui. Primeira é essa. A população está mais consciente, Caio? Tá. Ela está fazendo mais exercício físico, Caio, do que os nossos pais faziam? Não. Interessante isso, né? Então, olha assim, eu queria chamar a atenção para isso. A educação física, eu também assim corroboro com o pensamento do professor Ângelo, não tem como separar o licenciado do bacharel hoje.
Mas a gente vê, enquanto professor, que tem perfis de alunos que são mais para a educação e perfis de aluno mais na área de saúde, por exemplo, performance. Mas não tem como se separar, né? Isso tem que começar na escola, tá? E tentando corroborar aí com essa parte, quantas vezes por semana que uma criança de 5 a 17 anos tem que fazer de exercício por semana? A Organização Mundial de Saúde preconiza 60 minutos por dia, 7 dias na semana. Caio, quantas aulas nossas crianças estão tendo por semana de educação física? 2, na maioria dos estados. 2, quando muito positivo. Quando muito positivo. Inclusive, no estado que eu estou agora, que tem minha família aqui, que é Minas Gerais, aqui teve uns 10 anos atrás, né, teve um movimento para que o professor de geografia e história substituísse na educação física infantil o professor de educação física. Um absurdo. Assim, se a gente já está formando alunos, né, que o cara chega verde, ele vai trabalhar, mas ele aprende muito, e é muito importante, é uma educação contínua, né? O cara. Você imagina um professor de geografia trabalhando ludismo junto com exercício físico na aula? Não vai dar certo. Não ia dar certo de jeito nenhum. Então, eu queria falar isso para vocês. É muito importante a gente investir em massa, em educação física escolar. E não só, eu vou te dar um dado agora da minha área, e não só por causa que a educação física é importante. Olha, eu queria refalar isso aqui. A educação física hoje já está sendo mais respeitada pelo seguinte motivo. Há 2.700 anos atrás, os hindus já publicaram no livro de medicina lá que, olha, é importante se exercitar. Só que nos últimos 20 anos, o que se produziu de artigos científicos nas áreas biológicas, tá? De saúde, relacionando a parte de imunologia, bioquímica, genética, falando, ó, você vai ter uma expressão de gene de 333 genes ou 34 genes ligados ao esporte e à saúde, eu vou silenciar genes ruins e vou autoexpressar genes bons. Eu vou diminuir a pressão arterial. Olha, aí a gente começa a ficar importante, porque a gente cai numa área que não é só a prevenção, não é só... o ludismo é muito importante, só que as pessoas acham que o ludismo é brincadeira, sabe? E tratam assim, ó. Eu costumo dizer que professor de educação física, durante uma reunião na escola, ele tem que estar lá junto com o professor de matemática, porque se a escola for estadual, municipal, não sei, ela vai receber dinheiro do Fundeb, inclusive foi renovado o Fundeb. Minha filha veio me dar um beijinho aqui. Inclusive foi renovado. E se a criança faz exercício físico, ela aumenta as notas dela em linguagem e lógica, que é português e matemática, né? Só que eu queria te dizer o seguinte, sabe o que me deixou extasiado? Eu vi um artigo da Unifesp, publicado numa revista internacional, que crianças de 10,27 anos de idade em média tinham um sistema imunológico adaptativo, então os generais do sistema imune, comparados a um idoso. E sabe por quê? Porque estão ficando obesos e sedentária, Caio. Então, assim, essa história de separar licenciatura e bacharelado, eu quero colocar aqui, estudante, se você for estudante, profissional, vocês têm uma importância enorme. Se tiver reunião, não é para vocês ficarem lá na quadra fazendo recreação com as crianças, não. É para você estar junto com os professores e falando, olha, essa escola aqui, ela tem um objetivo só, é aumentar a aprendizagem. E o exercício físico aumenta a aprendizagem de qualquer disciplina. Então, não tem essa historinha de colocar o professor de educação física escolar para cuidar dos alunos no recreio, enquanto que os outros ficam discutindo as direções daquela escola, tá? Eu não sei se eu consegui responder você, mas... Perfeitamente. Nós temos um comentário e 5 perguntas por parte da nossa plateia. Emanuel, manda ver. Quer colocar primeiro o comentário, Emanuel? Acho que melhor, hein? Olha aí, ó. O senhor consegue ler? Eu conheço a história. Olha que legal. Obrigado, Nádia. Que legal que você conhece. Ó, tá chegando em vários lugares do país aí a publicação. Depois eu mando para vocês. Fiquei até curioso, professor, com a história dos quadrinhos, hein? A história dos quadrinhos, deixa eu só explicar para vocês. Vocês podem fazer isso com qualquer área, literalmente. Eu pegava artigos científicos, eu dava uma disciplina na medicina, atividade física e saúde. Hoje eu sou ministro de imunologia na medicina. Medicina, nutrição e educação física.
Então você pega lá um artigo sobre, sei lá, artrite reumatoide e exercício físico, por exemplo. E aí o aluno tinha que apresentar em PowerPoint, tudo bonitinho. Só que após ele apresentar, tinha minhas críticas, críticas dos colegas, etc. Ele tinha que fazer um quadrinho. Por que o quadrinho? Ele tinha que fazer uma história em quadrinho para crianças de 9 a 12 anos. Essa faixa etária é a faixa etária que mais interfere na vida da casa, Caio. Então, uma criança de 10 anos, eu tenho um sobrinho de 10 anos, ele chega, você não pode passar em sinal vermelho, você não pode fazer isso, está mastigando de boca aberta, e etc, etc, etc. Essa molecada de 10 anos, 9, 12, por aí, eles são muito ativos numa família, né? E a gente, ele lendo um quadrinho, que ele vai ver ela que fazer exercício físico vai reduzir as dores de pessoas que têm artrite reumatoide, né? Então são pessoas que elas não têm outra saída, ou gasta 4, 5 mil reais por mês para comprar um medicamento, né, um MAB, que a gente chama um anticorpo monoclonal, ou vai tomar prednisona, que é um medicamento que faz produção indireta de um metabólito similar ao cortisol, e vai imunossuprimir o sistema imune, só que esse medicamento gera hipertensão, diabetes e a médio e longo prazo, demência, cara. Então, assim, exercício físico, se a criança aprende, ela pode ensinar a família dele, a família dessa criança, os idosos, os pais, os amigos dos pais e assim por diante. É por isso que a gente começou com essa história de quadrinho, trazendo então conhecimento, né, o take home que a gente chama no artigo, né, o conhecimento mais, uma linguagem mais divertida e uma linguagem mais fácil, tentando educar as crianças. Perfeito, muito bom. Emanuel, primeira pergunta. Eu acho que as redes sociais hoje em dia contribuem muito mais para a depressão, podemos negar a causa dos efeitos atuais, principalmente na depressão. Eu acho sim, como que é o nome? É Ricardo, né? Ricardo, Ô, Ricardo, eu acho sim, Ricardo. Você sabe por quê? Durante a palestra aqui, você viu que eu falei que, em média, o brasileiro está assistindo 6 horas, só que, na realidade, não é 6 horas de televisão só, é tempo de tela, tá? O brasileiro adulto está tendo uma grande tempo de tela em televisão, e o brasileiro criança e jovem está tendo um grande tempo de tela em redes sociais, em coisa que não presta, né? Eu tenho uma pessoa, uma adolescente na minha família, que entrou numa onda e ficou deprimida, entrou numa onda de se cortar, porque tinha um desafio num Facebook da vida que o cara mandava se cortar, veja só. Então eu acho assim, tem certas coisas que eu sou muito democrático. Na maioria na maioria das minhas atuações são democráticos. Só que a própria legislação brasileira, quando você tem uma criança, um incapaz, né, você tem que tomar as decisões por ela. Então, nós pais, nós professores, tem hora que a gente tem que tomar a decisão pela criança. Então, vai ficar meia hora restrito a um app do meu celular, vai ficar 1 hora restrito a algum Netflix, né, alguma coisa que eu conheço, que eu sei que não vai trazer nenhum mal para a criança. Eu acho, sim, concordo plenamente com você aí, viu? Os dias atuais está muito difícil para as crianças. Eu não sei que idade que o Caio tem, mas eu vou fazer amanhã, inclusive, 43 anos, o tempo passa, né? Eu lembro quando eu fiz educação física, gente, formei em 2000. Olha, 20 anos de formado, né? A gente não tinha nem celular. Então, assim, o nosso brincar era brincar na rua, gastar energia. Hoje a garotada vai no videogame, ainda bem que está surgindo os videogames que gastam energia também, né? Mas a maioria não gasta energia, sabe? Tem que aumentar o gasto calórico. Educação física escolar, eu vou ser bem taxativo, tinha que ser 5 vezes por semana no mínimo, e 50 minutos efetivos, ou pelo menos 45 minutos efetivos de educação física escolar, tá? E assim, os outros dias que faltassem, os outros 2 dias que faltassem na semana, tinha que estimular, dar uma... Agora a gente está dando aula teórica nas escolas, na parte de educação física, né? Tinha que chamar os pais para sentar na cadeirinha ali e escutar umas palestras ou fazer uns vídeos em tempo de pandemia e mandar nos WhatsApp dos pais, sabe? Verdade. Até porque tem hora que cultura na família, né? Esse que é o tópico, cultura na família. Inclusive, só uma brincadeira, né? Como eu venho nessa formação de imunologia e parasitologia, eu não consigo não falar isso, né?
O exercício físico está afetando até a microbiota, bactérias intestinais. E aí você veja, se eu estou numa família, eu, minha esposa e 2 filhas, por exemplo, né? A gente compartilha 98% das nossas bactérias. Se eu sou obeso, sedentário enquanto pai, você acha que a minha filha não vai pegar bactérias patogênicas minhas que vão desencadear um efeito imunológico, neuronal, endócrino para ela também ficar obesa, sedentária? Claro, o médico, né, ele trata geralmente a prevenção da medicina, médico da família, ele trata a família, não adianta tratar a mulher, ou tratar o homem, ou tratar a criança, tem que tratar todo mundo. Então é importante a gente tratar todo mundo, né? Pelo menos o cara ter consciência, né, o Caio? Exato. Se a pessoa tiver consciência, né, quem é religioso sabe, né? Pelo menos se tem o ignorante, ele vai para o céu. O cara que sabe, brincadeiras à parte, né, esse é o que tem a consciência. Se ele quiser fazer o errado, o problema é dele. Né? Agora, ele teve a opção de fazer o certo. Embora, Caio, é bom falar, vocês estão na cidade de Rio de Janeiro, de São Paulo, mudou muito a geografia das cidades. Então, hoje, não se tem mais ambientes tão propícios assim, muitas das vezes, para se fazer atividade física com a família. Isso é um problema. Às vezes a pessoa não tem essa opção que a gente está colocando aqui, como cidades pequenas, cidades de médio porte tem. Né? Bem lembrado. Emanuel, próxima pergunta. Olha aí, outra da Nádia. Olha, na palestra, obrigado pela pergunta, Nádia. Na palestra aí você viu, né? Então, tipo assim, tem que aumentar o gasto calórico, mas eu não posso sair porque eu sou grupo de risco, faz em casa. Né? Hoje, tem gente alugando bike, tem gente, não tem dinheiro para alugar bike. Você tem um monte de aulas no YouTube de profissionais de educação física. E olha, eu queria elogiar muito a nossa classe, viu? O que eu vi de profissional de educação física, top, dando aula gratuita em Instagram, em Facebook, pelo YouTube. Então, você tem essas aulas gravadas. Tenta, primeiro, eu só queria deixar minha opinião aqui. Quando você for seguir um profissional que está ali dando uma aula no YouTube, você não pode sair ou não pode pagar alguém para te dar uma aula, né, em casa, pelo menos vá e veja se esse profissional tem um CREF, veja qual que é a formação dele, tá? Não vai pelo Marcão bombadão, desculpa os marcos, né? Não é quanto isso, não, mas assim, não vai pela aquela pessoa que é muito forte, né? Aparência, não, tá? Não é nos maiores tubos que estão os melhores perfumes, não, né? A gente tem que saber assim, qual que é? O cara fez uma universidade, fez uma faculdade de educação física, pelo menos. Ele é especialista, não é? Então você pode olhar uma boa aula de graça hoje, hein, pessoal? Uma boa aula com excelente personal ou alguém da área, mas que seja graduado em educação física, tá? Verifique isso daí. Perfeito. Manuel, próxima pergunta. Faltam só 4 perguntas, professor. Professor, deixa eu só... A gente já vai ficando velho, Caio. Professor, o senhor acha que o avanço tecnológico, mas não... Principalmente hoje. Olha, não é só o avanço tecnológico, tá? Veja bem. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, a gente brincava as doenças crônicas não transmissíveis, né? Causada por uma desregulação do sistema imunológico que vai causar uma inflamação crônica de baixa intensidade. Quando a gente era criança, Ricardo, a minha geração, a gente brincava de carrinho de rolemã, era de bola na rua, né? Não tinha tanto perigo, porque eu morava em cidade, não era muito grande, tinha 300 mil habitantes aqui em Uberlândia, mas não era muito grande, né? Hoje, aquela família que pode está num condomínio fechado, aí tudo bem, ele consegue até deixar a criança brincar, né? Aquela família que não está num condomínio fechado, eu já não sinto mais confortável, por exemplo, deixar minha filha na rua se não for dentro do condomínio, brincar, porque se ela for, eu não sei se ela vai voltar. Então esse é um primeiro problema. Então as crianças estão brincando menos por causa da vida aqui no Brasil ter ficado mais perigosa e por causa da geografia das cidades. As cidades não investiram em parques,
elas não investiram em pistas Segurança. em segurança, não investiram em ciclovias, né? E quando investem erradamente, e não colocam a proteção para o ciclista, e assim por diante. Então, é muito importante, se a gente quiser gastar menos dinheiro com saúde curativa, investir na preventiva. E uma das principais é investir na atividade física, tá? E na parte tecnológica, as crianças, infelizmente, o pai chega em casa, a mãe chega em casa cansada às 6 da tarde, e eu não vou negar, não, eu já fiz isso, tá? Tento sempre não fazer, mas eu já fiz isso. Chega em casa, pega o celular, entrega na mão do filho, para o filho não ficar cobrando tempo com o pai, porque ele quer descansar, né? E os pais também precisam de se exercitar. As grandes empresas hoje no mundo, elas estão investindo em saúde do trabalhador. E dentre essa saúde, está deixando até academias, até lugares para o trabalhador se exercitar. O pai que se exercita tem mais músculo, com mais glicose e gordura, mais mitocôndria, e ele vai conseguir ter uma capacidade energética aumentada, como se fosse aumentar o número de pilhas, né? Então, na hora que ele chega em casa, ele vai brincar possivelmente com o seu filho e sua filha, ele vai se divertir no final de semana. Agora, uma pergunta para vocês: será que uma pessoa obesa sedentária vai querer ir na praça com o filho e brincar com ele? A probabilidade reduz bastante. Então, aí é uma via de mão dupla. A criança, que está se exercitando menos por N motivos, mas também ela depende de um pai e de uma mãe, que precisa também desempenhar o papel deles, né, com essa criança. Tá? Não sei se eu consegui contribuir na resposta. Perfeitamente, professor. Emanuel, nossa próxima pergunta. Você acha que seria possível, em escolas públicas, uma sala com um psicólogo durante o ano letivo? Quando o aluno sentir necessidade de conversar sobre alguma coisa? Olha, não sei opinar sobre isso. A área de psicologia não é muito a minha praia, né? Vamos dizer assim, tá? Então, eu não sei opinar sobre isso. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, aproveitando o ensejo de políticas públicas. N artigos hoje têm nos mostrado que aquela palavra que eu falei para você, estilo de vida, né? Lifestyle medicine, estilo de vida na medicina, vamos dizer assim. Mas N artigos têm nos mostrado que se a gente não investir drasticamente em exercício físico amplo para toda a sociedade, o sistema de saúde das sociedades, dos países vão falir, os Unimedes, os planos de saúde vão falir, não tem como. Porque a pessoa que não se exercita, ela aumenta a massa corpórea muitas vezes, gordura. Ela vai desregular o sistema imune e vai causar cânceres, vão causar as DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. E a primeira doença que aparece, uma das primeiras, é a ansiedade e depressão. Tá? Por isso que eu vim com essa palestra aqui para vocês hoje. Então, assim, política pública na parte de psicologia não sei te dizer, mas na parte de exercício eu sei te dizer. Hoje, se o governo quiser gastar menos em saúde curativa, que é caríssimo, vamos investir mais em saúde preventiva e principalmente em exercício físico. Da escola, e olha, na minha palestra vocês viram, não é só na escola, é na gestante. Se você quer um adulto saudável, a sua mãe tem que estar exercitada. Tem que se exercitar. Olha onde que o exercício físico está indo. É antes do cara nascer. Perfeito. Muito bom ter isso aqui registrado. Emanuel, próxima pergunta. Não, eu não sei te falar a esse respeito. O que eu tenho lido, e eu queria até pontuar aqui, a gente fala de exercício tão bem, né? Então, será que uma pessoa deprimida grave, ela pode fazer exercício? Olha, com muita cautela, porque o exercício, eu não coloquei na palestra para vocês porque demoraria muito, né? Mas o exercício, se na dose errada, um pouquinho acima do que deveria fazer, a gente vai depletar glicogênio intramuscular, que é glicose, né? E a gente vai aumentar a fabricação de IL-6 pelo músculo.
uma citocina pelo músculo. Essa citocina, ela não tem nenhuma diferença estrutural da IL-6 fabricada pelo macrófago, por exemplo, tá? Mas o músculo vai fabricar muita dessa citocina, e aí ela vai mandar, direto e indiretamente, a gente produzir cortisol. E o cortisol é imunossupressor, e uma das coisas que o cortisol faz, se for cronicamente, é aumentar a depressão. Então, o que eu quero dizer com essa fala minha? O exercício para a pessoa deprimida grave, ele tem que ser muito, muito bem monitorado. E preferencialmente tem que ser bem leve no início, mas bem leve no início. Porque se você der um exercício um pouco maior para aquela pessoa, você vai aumentar o estado deprimido dela e pode até aumentar o risco dela vir a tirar a vida dela ou causar algum mal para ela própria, tá? É por isso que eu falei para vocês que a gente precisa de especialistas, profissionais de educação física, especialistas em depressão. Perfeito. Professor Manuel, última pergunta nossa. Michael Júlio. Obrigado pela pergunta, Michael. E todos antes, o Ricardo, a Nádia, né? Professor, sempre que começo a fazer atividade, geralmente caminho de manhã. Me sinto bem disposto. Mas depois de um tempo, me sinto desanimado em continuar. Como posso evitar esse desânimo? Olha, esse desânimo tem gente que prefere fazer exercício de manhã. Tem gente que não. Ele está com toda a carga dele ótima para fazer no final da tarde, no início da noite. Fisiologicamente, se você acorda às 7 da manhã, das 10 a meio-dia seria a parte hormonal, o melhor período para você fazer exercício físico, ou você fazer das 16 até umas 19 horas no máximo. Tentar não fazer muito próximo ao sono, porque se for, por exemplo, se for fazer um HIIT muito próximo do sono, mesmo para atletas, vai piorar a qualidade do sono. Tá? Então, esse desânimo primeiro, é normal, você tem que achar o horário do dia que você consiga realizar a sua atividade física, Michael. Isso para todo mundo, né? Tem dia que eu gosto de ser no final da manhã, mas tem dia que eu gosto de fazer às 8 da noite, vai entender meu corpo, né? Mas é assim que eu funciono. Então, você tem que encontrar o seu ritmo biológico para ver qual que é o horário que você mais poderia desencadear ali e fazer o exercício. E lembrar que quando eu faço exercício, eu gasto energia. Então, eu vou reduzir meu glicogênio intramuscular, eu vou gastar meu ATP, minha creatina fosfato, etc., e eu vou precisar me recuperar, né? Então, assim, tomar cuidado com esse fazer exercício. Tem muita gente que está malhando às 5 horas da manhã, e se a pessoa já é treinada, tudo bem. Mas se é uma pessoa sedentária que só tem das 5 às 7 para malhar, quando a gente acorda, a gente libera grande quantidade de adrenalina. E se você for fazer exercício nessa parte, você vai liberar mais adrenalina ainda, né? E meu coração? Não é à toa que está tendo muito infarto, que se tem, né? Não está tendo, se tem muito infarto com praticantes de exercício, principalmente que não estavam adaptados àquele exercício ainda, nas primeiras horas da manhã, logo que se acorda. Então, isso é grave, né? Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio. Na vida, se você conseguir encontrar esse seu ritmo biológico, né, qual o melhor horário para você fazer o exercício, não ficar tão desanimado, seria bem interessante. Uma dica que eu queria dar a todos que estão assistindo o vídeo é o seguinte: exercício físico não é uma terapia igual a farmacológica, que 99% das vezes é colocar um comprimidinho na boca, tomar um xaropezinho e ok, né? Hoje o xarope vem até com gosto, né? Exercício físico algumas vezes dói, é chato, né? Mas hoje ele não poderia ser chato, mas às vezes eu só tenho aquela opção de exercício físico. Mas hoje é uma terapia necessária, tá? Então a gente tem que se exercitar, mesmo quando a gente não está muito bem. Poxa, hoje eu estou desenergizado, né? Ah, não. Pega, levanta, vai fazer uma caminhada leve. Aproveita, vai com a esposa, põe o papo em dia, vai com um amigo, põe o papo em dia, né? Nesses tempos de pandemia, com máscara, de preferência N95, né? Mas às vezes vai,
não fica em casa, ou vai, se não for uma região muito perigosa, liga para um amigo, vamos conversar, né, durante a caminhada, mas assim, não fique em casa só. Ficar em casa, durante essa pandemia, vocês vão ver os dados daqui 3, 4 anos, ou até menos do que isso, a quantidade de gente já está aumentando o nível de suicídio, a quantidade de gente se matando, tirando sua própria vida, né? Só que antes disso, ela era um ser humano que estava deprimido. Ninguém tira a sua vida do dia para a noite. A pessoa às vezes passou 2 anos, 6 meses, 5 anos deprimida, para um dia ela vir tirar a sua vida, a sua própria vida, né? Então a gente tem que pensar nisso. E durante essa pandemia, se eu puder me exercitar em casa, fazê-lo. E eu queria deixar eu não sei se eu vou ter mais tempo, mas assim, eu escuto muito isso, viu, Caio? As pessoas falando assim, olha, ah não, eu estou estudando, ah não, estou trabalhando, vou ficar gastando tempo em fazer exercício. Já começou a frase errado. Exercício você não gasta tempo, é um investimento. Quando você investe, ainda mais nessa pandemia, Caio, é interessante falar isso, né? Como que eu vou controlar o relógio dos meus funcionários? Eu controlo? Não controlo. Está sendo olha, o cara vai vir ali, eu vou entregar 3 jobs para ele vai ter que cumprir aqueles 3 jobs da segunda até a sexta-feira e pronto. É por tarefas. Se eu sou um cara exercitado e vocês estão numa cidade maravilhosa, literalmente, né? Tirando algumas coisas, parte políticas que o professor levantou aí. Mas assim, se eu me exercito, tenho uma capacidade mental alta, todo CEO hoje se exercita. Você acha que é porque eles gostam, Caio? Muitos deles não gostam de fazer exercício, não. Eles se exercitam porque eles sabem que ele vai conseguir pensar. Ele investe 1, 2 horas de exercício por dia, 6 dias na semana, e ele ganha rendimento mental 5, 6 horas naquele dia, em alta performance. Ou você acha que a gente está, né? Por favor, queria chamar vocês para ir no PubMed e olhar lá, assim, publicações da PLOS One, uma revista de fator de impacto em torno de 3. Ela está publicando artigo atrás de artigo de educação física escolar, né, com rendimento escolar. Será por quê? Você tem lá artigos da parte da Frontiers in Physiology, por exemplo. Você tem lá artigos relacionando a parte de exercício físico e aumento de performance cerebral. Por quê? O exercício físico é um investimento, vamos parar com isso. Exercício físico não é um gasto, é um investimento. Na dose certa. Na dose certa é um investimento. Agora, sim, se você não vive do esporte, para que eu vou ficar treinando, virando brincadeiras à parte, um jargão que a gente usa, rato de academia, né? Há 20 anos e 23 anos atrás, que eu era atleta de handebol, eu fazia 2 horas de musculação por dia e treinava 3 por dia, 6 vezes na semana. Mas eu estava querendo ir para a área de handebol, né? Ser atleta de handebol. Depois arrebentei o joelho, como se diz, né? Melhor coisa que aconteceu na minha vida, arrebentei o joelho e fui estudar mais, né? Mas é uma brincadeira, é uma infelicidade na minha vida que mudou a minha vida. Mas assim, não é interessante isso? Então, ótimo. Se eu sou atleta e ganho dinheiro com o meu corpo, ótimo, vou me exercitar. Claro, é uma obrigação do atleta. Agora, se eu não ganho dinheiro com o meu corpo sendo atleta, para que eu vou ficar 4 horas por dia fazendo exercício? Só se eu gostar muito mesmo. Mas o exercício, Caio, eu queria deixar isso aqui para vocês. O exercício demais, ele leva a pessoa à depressão também. Porque você libera continuamente cortisol. E o cortisol sendo liberado continuamente, fora outros metabólicos, você vai desequilibrar o sistema imune e vai gerar depressão, né? Por exemplo, e um outro dado é, atletas, por exemplo, que praticam triatlon, mesmo sendo há mais de 10 anos, na hora que você vai avaliar ali, né, as células adaptativas, imunológicas adaptativas desses atletas, eles têm uma quantidade similar à do idoso. É recuperável? Totalmente recuperável. Se ele reduzir o gasto de oxigênio, ele vai recuperar as células dele. Mas não é preocupante? Né? Então a gente tem que pensar nisso. Para que eu vou me exercitar muito? Será que eu vou precisar me exercitar muito? Embora isso não é a realidade no Brasil. A realidade no Brasil eu preciso pelo menos me exercitar um pouco. Né? Os 150 minutos aí, né, por semana de exercício aeróbico,
as 2 vezes de musculação, exercício resistido aí por semana para grandes grupos musculares. A população brasileira não está fazendo isso. Isso é muito preocupante, ainda mais em tempos de pandemia sem vacina, tá? O exercício físico faz com que a gente identifique um patógeno muito mais rápido e apresente esse patógeno para o general. Quanto mais rápido o general ficar sabendo que tem um invasor no corpo dele, mais rápido ele vai reagir e mais rápido ele vai matar ou conter o invasor, no caso, o SARS-CoV-2, por exemplo. E aí as pessoas muitas estão tendo que ficar em casa e outras, mesmo que não fiquem em casa, essas pessoas são obesas, sedentárias e o sistema imune delas aumenta o risco de desenvolver uma forma grave da doença, né? Então isso é preocupante. Não sei se eu respondi, mas é isso então. Tá? Com certeza. Nós Muito só obrigado. temos a agradecer a sua participação, sem dúvida contribuiu muito. Nós tínhamos aqui vários professores de educação física escolar e eu tenho certeza que na sua fala eles ficaram muito contentes em ouvir. Tomara que eles não foram embora antes de eu falar de educação física escolar, hein? Não foram não, duvido. Eles só reforçaram aquilo que eles já pensavam e muitas das vezes a gente se sente meio isolados, né, o professor? A gente tem um pensamento, a gente conhece a situação, mas a gente não vê outra pessoa seguindo aquele caminho, né? E aí, às vezes, a gente tem uma direção na escola que vai contra, porque não entende o valor da educação física. Eu queria deixar um compromisso com você aqui, tá? Eu já dei uma palestra sobre isso, sobre educação física escolar e rendimento escolar e a necessidade de se aumentar o gasto calórico, né, o tempo de educação física escolar nas escolas, tá? Eu já dei uma palestra sobre isso. Mas, assim, depois eu posso te encaminhar vários artigos sobre educação física escolar e rendimento escolar, tá? Inclusive, isso é uma linha de pesquisa minha, mas eu quero que todo mundo pesquise, porque o bacharelado cresceu muito nos últimos 2 décadas. Agora nós temos que alavancar junto com o bacharelado. É um absurdo, Caio, um professor de educação física ganhar R$ 1.500 por mês, cara. Verdade. Né? É um absurdo. As prefeituras pagam, às vezes, o piso para o cara, não quer dar nem um passe para o cara ir para dar aula, né? Isso é um absurdo. O retorno que a gente ia ter para o nosso país ser um país mais pujante ainda, mesmo que essas parte de política que tá nos incomodando muito, né, impedindo que o Brasil cresça, o retorno que a educação física escolar pode dar para o nosso Brasil, vocês não têm noção. O principal conteúdo hoje de um país é o material humano. Vocês vejam a Coreia do Sul, gente. A Coreia do Sul é um país desse tamanhozinho. Se a gente pegar os nossos celulares, televisores, os caras estão dominando. Japão, mesma coisa, é um país pequeno, cara. O que eles têm de tão grande lá? Conteúdo humano. Os Estados Unidos, cara, tem política pública para importação de cérebros. Você tem lá um visto, um visa, não sei se é H1B, alguma coisa assim, tá? Específico para pessoas que têm talento ou expertise em áreas, né? O Brasil deixa os cérebros irem embora, cara. Inclusive, um monte de professores de federais estão indo embora, porque não está ganhando. Agora, o professor escolar, cara, um absurdo um professor escolar ter um salário tão baixo. E aí, o que acontece? O professor que começa a ficar bom, ele vai para uma escola privada, ou ele até tem feito, o Caio, que a gente, infelizmente, quanto professor de educação física, está vendo. O aluno fica 4, 5 anos para se formar, depende qual que ele entrou, e depois ele vai virar atendente de telemarketing. Porque o atendente de telemarketing ganha a mesma coisa que ele ia ganhar numa escola, e ele tem muito menos trabalho às vezes. Ele muda de área. Isso não pode acontecer. Se a gente está investindo 4, 5 anos no professor, tinha que estar atuando como professor e tendo um salário digno para isso. Então, eu posso mandar esses artigos para vocês, mas se vocês digitarem no Google ou digitarem lá no PubMed, né? Você colocar lá Physical Activity e Brain, e alguma coisa assim, Children, né? Ou pega e coloca lá, atividade física, cérebro e criança, põe lá no Google Tradutor e manda lá essas palavras-chave. Vocês vão ver que revistas que nunca publicaram nada de educação física, como a PLOS One publicou seu primeiro, ela é uma revista semanal, ela publicou seu primeiro paper
Em 2009, falando de exercício físico, hoje, após o ano, praticamente toda semana tem 1, 2, 3 artigos sobre exercício físico. A Nature, né? Você está vendo Nature, Science, eu mostrei um artigo da Science, cara, aqui, falando sobre depressão e exercício físico. Mas o que me chamou a atenção é revistas de renome estão publicando sobre melhora no rendimento escolar se as crianças aumentam capacidade física, tá? E quem que é o professor que cuida da capacidade física na escola? O professor de educação física. E muitas vezes, às vezes eu vejo esse professor, igual eu falei para vocês aqui, ele é excluído, Caio. Ele é colocado assim, vai ter uma reunião na escola, vai o professor de física, de matemática, de ciências, se é português, e aí chega e fala, professor, não entra não, vai lá cuidar das crianças no pátio. Isso é um absurdo, mas o professor de escola, né, professor de educação física escolar, ele quer ter mais respeito, ele começa a estudar esses papers e faz, não, eu tenho que estar aqui, ó, porque eu cuidando das crianças lá no pátio, eu não vou contribuir para a política dessa escola, né? E quando a gente tem 5 vezes educação física escolar, e a gente não tem isso, e você falou que é só 2 por semana, eu ia bombar o cérebro desses alunos para eles prestarem mais atenção na aula de física, matemática, português, história, artes e assim por diante, né? E eu queria fazer uma crítica aqui às escolas privadas. Lá em Rio Branco, onde eu moro atualmente, algumas escolas privadas colocam a educação física no contraturno e não estimula o aluno ir fazer educação física escolar, tá? E aí eu te pergunto, o aluno fica sentado uma manhã inteira. Você acha que o pai, a mãe, vai gastar tempo para levar? Ah, não, é só uma aulinha de futebol, é só não sei o quê. Não, meu caro, ali é investimento. Eu acho que a palavra que a gente tem que começar a colocar nas aulas de educação física escolar e também que já está aparecendo, né, na academia, chama-se Academia Investimento em Saúde. E educação física escolar é investimento em cérebro, em capacidade mental, de memorização e de raciocínio. A gente tem, eu acho, se me falha a memória, um núcleo chamado núcleo rostral. A gente aumenta as conexões nesse núcleo. Esse núcleo, toda informação, por exemplo, eu pegar meu celular e passar aqui, tem que passar por esse núcleo para minha mão, né, para a tomada de decisão, tem que passar por esse núcleo. Pessoas que fazem exercício físico aumentam as conexões nesse núcleo. Também pessoas que fazem yoga, mas pessoas que fazem exercício físico, independente do exercício, se ela for regular, aumenta. A gente deveria ter isso, cara. Esse conhecimento tem que ser levado para as escolas públicas, escolas privadas, para o professor de educação física. E eu não quero ver professor de educação física cuidando nas reuniões, fazendo papel de recreador, enquanto os outros professores estão decidindo os passos da escola. O que a escola vai tomar? Isso está errado. Tá? Se na sua escola acontece isso, quem está nos escutando aqui, comece, vai lá no PubMed, vai no Google, procure lá rendimento escolar e exercício físico, vocês vão ver um monte de revistas de renome internacional, internacionais essas revistas, publicando a respeito disso. Tá? Muito obrigado, então, Caio. Eu passei um pouquinho do horário, né? Não, não tem problema não, foi uma excelente contribuição. O senhor está me estimulando, inclusive, a falar. O senhor está me fazendo lembrar. Por favor! uma frase que eu falo muito para os meus alunos, quando a gente toca nessa questão da educação física escolar. Às vezes tem situações que a gente foge tanto à nossa realidade que a gente não realmente fica meio perdido quando escuta frases como essa que eu vou falar aqui agora. Há cerca de 25 anos atrás, então veja bem, não foi agora não foi ano passado, há 25 anos atrás, a Associação Europeia lançou uma nota com a seguinte frase: não existe educação numa escola se nessa escola não houver educação física. Eu sei que é pesado a gente escutar isso, a gente quase não acredita, né? Mas não acredita pela nossa realidade do Brasil. Mas na Europa, países de primeiro mundo, a gente percebe que eles não concebem uma escola que não tem educação física, tamanha a importância da nossa profissão. É muito importante. E eu acho assim, meu ponto de vista, se o profissional de educação física escolar ele começar a ter suporte, porque às vezes a formação, Caio, quando eu formei,
a gente tinha muito pouco sobre disciplinas ligadas à parte de saúde. Essa parte, sim. Então, assim, se esse profissional de educação física escolar, ele conseguir ter, né, subterfúgios ali, conhecimento que justifique, né, trazer um artigo para o professor de biologia, trazer um artigo que justifique, olha, exercício físico, ele é tão quanto importante a matéria de matemática. Inclusive, se o aluno fizer exercício físico na minha aula, ou a gente pode fazer uma aula de educação física com matemática junto, que é o que o professor Ângelo citou lá na Finlândia, e eu tenho acompanhado um pouco da educação física escolar da Finlândia também, assim como da Suécia e do Canadá. Isso é muito interessante, cara. A criança vai estar se exercitando e aprendendo matemática naquele momento, né? E além disso, ela vai ter menos doenças, e quando a gente está vendo criança de 10, 12 anos tem depressão, hoje é quase que comum. Isso é um absurdo, mas é quase que comum. E a gente vai estar potencializando o cérebro dessa criança. Olha que perfeição que é essa. Só que no Brasil, infelizmente, o profissional de educação física como um todo, igual eu falei para você, se a gente pegar, quando eu e você, né, éramos estudantes, o profissional de educação física e nada, mais ou menos, era quase a mesma coisa. Hoje, pelo menos a parte do bacharelato está tendo reconhecimento até em hospital, Caio. Né? Até em hospital está tendo reconhecimento. O bacharelado. Mas a gente precisa bombar o licenciado também, o professor de educação física, que às vezes ele teve muito essa parte de educação, que é excelente, mas ele precisa ter subterfúgios para convencer os amigos deles e a diretora de escola que, olha, educação física melhora a capacidade de ensino como um todo. Isso aqui não é brincadeira. E com certeza a gente vai encontrar pesquisas que a percepção dos outros profissionais numa escola, frente ao nosso trabalho na escola, é que o nosso trabalho é brincadeira. E aí também vem uma parte da nossa culpa também, que a gente tinha aquele professor que era o rola-bola, né? Muitas escolas ainda têm. Esse professor tem que ser banido. E tem que dar lugar àquele professor que estuda a parte de educação física geral, sabe? De crescimento e desenvolvimento da criança, né? Junto com essa parte de saúde que está sendo necessária agora, Caio. E essa parte de retorno ao aprendizado. Eu acho que com isso daí vai ser difícil de uma diretora de escola falar assim, eu vou mandar o professor de educação física ele cuidar das crianças, porque agora a gente vai ter reunião de professores aqui. Vai ser muito difícil, sabe? Perfeito. Professor Miguel, mais uma vez, gratidão. Fique sempre Eu que agradeço vocês. Procurar. Muito obrigado pela sua contribuição. O mesmo lhes digo aí. Muito obrigado a todos que ficaram até agora assistindo conosco e agradeço muito ao Caio, a todo mundo que está, a comissão organizadora do evento, né, por ter me convidado aí. E pode me convidar de novo aí, viu, em futuros eventos. Tá combinado. Foi um prazer. Um abraço, então. Um abraço.